Nós vamos falar de um assunto desesperador. Nós vamos falar sobre pessoas enterradas vivas. Me arrepia só de pensar. Eu falo com vocês que tiverem coragem para assistir depois da vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo não é para todo mundo. Se você é uma pessoa sensível, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Pula pro próximo, tem vários vídeos aqui no canal, tem vídeos de humor, tem vlogs, tem vídeo para todo gosto. Mas esse vídeo em específico, só assista se você tiver coragem. Nós vamos falar de um assunto desesperador. Nós vamos falar sobre pessoas enterradas vivas. Você já imaginou ser enterrado vivo? A ideia de estar preso em um caixão, fechado, sem conseguir respirar, a 7 palmos do chão, é aterrorizante, não é mesmo? Mas é sobre isso que a gente vai falar nesse canal. Nesse caixão, não, nesse canal. Eu sou o Jean, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like e vamos ver juntos alguns casos reais de pessoas que foram enterradas vivas. Por que isso acontece? E como evitar de você ser uma vítima disso que é tenebroso, aterrorizante, me arrepia todos os pelos do corpo só de pensar que já aconteceu e que pode acontecer. Para começo de conversa, vamos ver alguns casos reais agora. Uma pessoa viva ser considerada morta e ser enterrada viva pode acontecer, inclusive, por erros médicos onde o diagnóstico é feito de forma precipitada e sem os recursos necessários para diagnosticar a morte clínica, e aí a pessoa viva é tida como morta. No século XIX, por exemplo, quando a medicina não tinha os avanços que a gente tem hoje, para diagnosticar a morte, os médicos não tinham muito recurso, então eles mediam o pulso da pessoa. Não tem pulso, tá morta. E aí uma segunda confirmação, vamos dizer que eles estavam preocupados em não enterrar ninguém vivo, eles viam se a pessoa estava respirando. Qual que é o grande problema de diagnosticar a morte só por ausência de pulso ou por ausência de respiração? Existem algumas situações onde o corpo pode ter um batimento muito fraquinho, imperceptível ao toque, ou mesmo com o aparelho que os médicos ouvem o pulso, e mesmo a respiração pode cessar. Casos como hipotermia ou mesmo a catalepsia são diagnósticos, são doenças que podem enganar a medicina. Pode parecer que a pessoa morreu, sendo que ela está viva. Na catalepsia, que é a mais famosa, teve até autores que eu vou comentar com vocês que escreveram sobre. Por exemplo, o Edgar Allan Poe, em algumas das obras dele, ele descreveu a catalepsia. Ele era um estudioso, juntou vários casos. Dizem que ele, inclusive, passou por essa experiência de parecer morto e estar vivo. Porque na catalepsia, o corpo, por uma condição neurológica, entra num estado assim de rigidez cadavérica mesmo. Então, para alguém que não tem tanta prática nisso, se a pessoa tem essa doença, se tem essa catalepsia, pode parecer que está morta e ser enterrada viva. Mas, dito isso, vamos agora para alguns casos reais. Por mais chocante e impressionante que seja, ao longo da história, algumas pessoas já foram enterradas vivas ou quase e sobreviveram para contar a história. Um dos casos é o de Anna Bagenhorn. Ela era uma mulher sueca e em 1999 ela estava esquiando, sofreu um acidente e acabou sendo enterrada viva debaixo da neve. E, gente, ela ficou debaixo da neve por mais de 1 hora. Imagina você entrando aí no freezer da sua casa, fecha a porta, entra aí, não faz isso, tá? Mas imagina, e ficando 1 hora dentro do freezer. Na neve é só pior do que isso, né? Só é pior do que isso. Depois de 1 hora, quando encontraram ela tava congelada, gente. Tava congelada. Eles tentaram descongelar, reanimaram ela, e por incrível que pareça, a mulher congelada estava viva. Ela ficou com várias sequelas, né? Obviamente, ficou sem respirar por um tempão, mas ainda assim ela sobreviveu para contar a história. E assim, esse caso dela, ele não é só surpreendente
intrigante pelo fato dela ter sobrevivido, mas ela foi dada como morta por alguns instantes. E mesmo assim, ela estava viva. Já pensou se, tipo, só vê a mulher congelada lá e resolve enterrar? Ela seria mais um dos casos de pessoas enterradas vivas. Como é que você vai imaginar que alguém que está congelado não tenha morrido? No caso dela, na verdade, é como se ela tivesse morrido, né? Ela ficou 1 hora congelada debaixo da neve, sem respirar, e depois ela voltou à vida. Complicado, né? Agora, um outro caso que eu quero comentar com vocês aconteceu aqui no Brasil. É o caso do Irineu José da Silva. Ele foi dado como morto, gente, depois de um acidente de carro, lá em Anápolis, Goiás. Só que na hora do sepultamento, ele já estava lá no caixão, o pessoal que estava lá para sepultar ele começou a ouvir um pá, pá, pá. E nessa hora, se eu tô nesse velório, eu saio correndo, ninguém me encontra nunca mais. Porque já pensou que tenso? Você tá no velório, a pessoa lá teoricamente tá morta, e de repente você começa a escutar ela bater no caixão? Pois é, mas tiveram pessoas corajosas nesse velório, e quando eles abriram o caixão do Irineu, ele tava vivo. Ele tava vivo, gente. Tava prestes a ser enterrado por conta do acidente de carro, mas ele tava vivo dentro do caixão. Abriram esse caixão e levaram ele pro hospital, e ele sobreviveu para contar a história. Sobreviveu muito pela vontade mesmo de viver, porque já pensou? Você acorda dentro de um caixão, qual que é a tua reação? Cara, acho que eu morria só de medo de estar dentro do caixão. Agora, tem um outro caso que é meio macabro, assim, que eu vou contar pra vocês. Um dos episódios mais macabros aconteceu nos Estados Unidos e envolve uma moça chamada Barbara Mackle, filha do milionário Robert F. Mackle. Ela ficou enterrada por 3 dias, gente. Essa menina tinha 20 anos à época e foi sequestrada em um hotel em 1968 lá nos Estados Unidos. Enterraram essa moça por 3 dias e só revelariam para a família dela o local que ela estava enterrada mediante o pagamento do resgate de $500 mil. Antes de ser enterrada, a estudante teve de tirar uma fotografia sua segurando um papel com a palavra kidnapped, que em inglês, né, significa sequestrado. Até que ela foi encontrada, ela perdeu 10 quilos e, obviamente, gente, ela ficou com sequelas severas, mas ela não morreu, ela estava viva. Diferente dos casos que a gente contou, como catalepsia, por exemplo, que a pessoa pode ser enterrada viva por engano, no caso dela não foi por engano, foi por maldade do sequestrador. Agora, aqui é um caso tanto tenebroso quanto milagroso, gente. É o caso de um bebê que foi enterrado. Esse bebê foi enterrado vivo em uma fazenda, em uma cidade da Índia. Ele era recém-nascido e teve a sua salvação graças à população local. Um trabalhador viu o rosto da criança para fora da terra e se juntou com outras pessoas para abrir essa cova. Quando eles tiraram esse bebê da cova, ele estava com bastante lama no nariz, na boca, no ouvido, mas ele sobreviveu e não se tem mais informações de há quanto tempo que ele estava enterrado, o que aconteceu para enterrarem essa criança. Muito provavelmente, isso é até comum de acontecer, né, gente? Algumas mulheres, quando às vezes nem sabem que estão grávidas, acontece, por incrível que pareça, e aí abortam e tentam se desfazer do feto. Existem doenças psicológicas, psiquiátricas que têm relação com isso, né? Algumas mulheres jogam no rio, a gente já teve casos aqui no Brasil, ou deixam na porta de outra casa, ou deixam no mato, ou deixam em banheiro. Nesse caso, a pessoa enterrou. Talvez ela tenha achado que estava morto, o bebê enterrou, ou pode ter sido por pura maldade mesmo. E falando sobre a catalepsia, gente, ela é uma condição transitória, que ela confunde muito mesmo com o episódio de morte. Ela causa rigidez e pode causar imobilidade no corpo. E também pode afetar a respiração. Parece que a pessoa está morta mesmo, está lá dura e sem conseguir respirar. Um dos casos famosos de catalepsia, que quase resultou no enterramento de uma pessoa viva, foi a de Bela Montoya. Ela era uma mulher de 76 anos. Pasmem vocês, ela acordou durante o próprio funeral. Esse caso aconteceu no Equador e a Bela Montoya foi declarada morta num hospital daquele país. Durante o funeral também ela começou a se debater e foi encontrada viva dentro do caixão. Ela foi levada às pressas para o hospital novamente,
onde ela ficou na UTI, mas os registros apontam que uma semana depois ela teve um AVC isquêmico e aí sim acabou falecendo. Pelo menos a gente imagina que sim, né? Devem ter feito os exames adequados daí para confirmar essa morte. Um outro caso, e agora esse é tenebroso, também aconteceu no Brasil, foi de uma mulher que foi enterrada viva na Bahia. O corpo dessa mulher foi encontrado revirado dentro do caixão. E os vizinhos do cemitério afirmam que ouviram gritos. Meu Deus, dá medo só de pensar. Os familiares da Rosângela falam que ela tinha ferimentos na mão e na testa, como se ela tivesse tentado realmente se debater para escapar do caixão. A família acredita que ela foi enterrada viva. Ela tinha 37 anos, gente, a minha idade. Eles acreditam que ela foi enterrada viva por conta de um erro médico e ficou 10 dias enterrada. A mãe da Rosângela falou que até aqueles preguinhos que ficam em cima da tampa do caixão estavam levantados, indicando que ela realmente tentou escapar. Quando os vizinhos sinalizaram que ouviram gritos e alguém se debatendo, a própria família violou o túmulo, abriu o caixão e, segundo eles, o corpo, meu Deus, ainda estava quente. Segundo a certidão de óbito, ela teve choque séptico. Foi disso que ela teria morrido. Então, segundo a certidão, ela estava morta mesmo quando foi enterrada. Esses são apenas alguns casos, eu poderia citar vários outros aqui para vocês. E apesar de serem situações raras, extremas, o medo de ser enterrado vivo não é infundado. Já aconteceu. Agora, se você está se perguntando o que fazer em uma situação extrema como essa, eu vou dar algumas dicas, por mais óbvias e banais que sejam essas dicas, são o que os especialistas recomendam. A primeira recomendação talvez seja a mais difícil. Imagina você dentro de um caixão, a 7 palmos do chão, sabendo que todos os lados ali tem pessoas mortas, mas a recomendação dos especialistas é que você mantenha a calma. Parece difícil, não é? Mas o pânico nessas horas só pode te atrapalhar. A ideia dos especialistas, e aí eu digo que realmente parece uma coisa muito óbvia, é que você tente achar um espaço dentro do caixão, Deus o livre, espero que isso nunca aconteça com você que assiste esse canal, mas a ideia deles é que você mantenha calma, respire pausadamente e tente fazer barulho, tente chamar a atenção. E também, se conseguir se mexer dentro do caixão e reservar alguns bolsões de ar, isso pode determinar a diferença entre a sua morte e a sua morte. Bom, claro que hoje em dia esses casos são raros de acontecer, graças a Deus. A medicina está super evoluída, então as situações, né, disso acontecer são muito mais raras, mas a catalepsia ainda é uma doença que existe, que ainda pode confundir a medicina com morte. Então é importante que a gente fique atento a isso também. Qualquer situação que você não esteja bem, a recomendação é que você procure um médico de confiança. Manter a relação com o médico de confiança é muito bom, porque aí você fica até mais seguro, inclusive para essas horas mais caóticas. Mas como eu disse, essas dicas são meio óbvias, meio básicas. Eu quero saber de você. Deus o livre guarde isso aconteça. Mas o que você faria se você fosse enterrado vivo? Eu quero saber suas dicas. Deixa aí nos comentários, pelo amor de Deus. Ou então manda lá no meu Instagram, @ghouse. Vamos conversar sobre isso. Eu não sei se você gosta desse tipo de vídeo. Eu gosto. É um assunto que me prende a atenção, que eu quero cada vez mais ver, cada vez mais saber. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, é um teste que a gente está fazendo aqui agora. Se você gosta, dá o like aí pra gente, se inscreve, deixa nos comentários que eu vou aperfeiçoar esse tipo de vídeo com o tempo para que eles fiquem bem interessantes aqui pra gente, para que a gente possa trocar, para que a gente possa discutir juntos aqui situações como essa, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que está vindo aqui pro canal. A gente está tendo um crescimento bem legal, está aumentando bastante o nosso número de inscritos, o pessoal tem deixado like. Obrigado, gente, de coração. Agradeço muito a Deus por ter vocês aqui e, claro, agradeço muito a vocês também pelo comparinho, eu ia falar comparinho, que é pela companhia e pelo carinho de vocês. Esse canal não é meu, não é do Leandro, esse canal é nosso, meu, seu, de todos nós. Então fica à vontade para participar, para sugerir temas e para estar aqui com a gente sempre, porque a gente faz isso para vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho e se cuidem. Tchau.